Jogou um caso de dermatologia para mim, um caso dermatológico, como é que eu atuo, qual que é a minha visão, como que eu vou trabalhar esse caso dermatológico. Então, eu sou Laura da Silva, eu sou médica veterinária, trabalho com medicina quântica, trabalho com a parte energética e espiritual dos pets e seus tutores. Então, eu trabalho com a espiritualidade, com tratamentos energéticos, com as partes integrativas, a visão integrativa. Então, como que eu lido com as questões dermatológicas que chegam para mim? Normalmente, os casos dermatológicos que chegam para mim são casos em que os tutores já não querem mais a parte convencional, porque a gente sabe, né, que os casos dermatológicos, eles fazem uma medicação ali, que ela suspende por um tempo a coceira, mas muitas vezes ela volta cada vez mais forte e não lida, tipo, não resolve. São raros os casos que eu vi, que eu acompanhei, inclusive com colegas, que realmente modulou bem, regulou bem a dermatite. Na veterinária, nós temos, acho que um principal caso de dermatite, que é a dermatite alimentar, que é a dermatite alérgica alimentar, né? Então, essa dermatite alérgica alimentar é comer um ingrediente em específico e gera toda a coceira. Então, normalmente, as dermatites na veterinária são dessa forma, né? Para cães, principalmente. Só que, normalmente, esses casos de dermatite alérgica alimentar são situações que têm alergia à proteína, o que é estranho, né? Já que os cães são carnívoros. Eles não são carnívoros estritos como os gatos, eles são carnívoros optativos, mas isso não quer dizer que o cão deveria comer uma alimentação vegetariana, por exemplo. Eu sou vegetariana, mas eu não estou desrespeitando a natureza do meu cão, que é um carnívoro, né? E quando a gente puxa para a alimentação natural, olhando realmente para essa parte carnívora, já tem muitos estudos trazendo benefícios sobre isso, de longevidade, inclusive, com bem-estar, com qualidade de vida, com muito mais saúde. Chega numa fase idosa, senil, com muito mais qualidade de vida, com muito mais saúde, quando a gente respeita a natureza da espécie que nós escolhemos ter. Então, lembrando, eu sou vegetariana, mas eu não imponho sobre o Melo, sobre os meus cães, a comerem a mesma alimentação que eu como, porque a natureza dele é outra. E essa questão da natureza tem muita relação com essa dermatite alérgica alimentar, porque normalmente, quando todos os casos que eu fiz de comunicação intuitiva com animais que tinham dermatite alérgica a alimentos, primeiro, a forma que eu faço comunicação intuitiva é com o eu superior, com os mentores aquele pet, às vezes até da família, e o fragmento encarnado do animal. Então, fragmento encarnado, eu, Lauren, aqui conversando com vocês. Meu superior é eu, Lauren, só que com uma consciência muito mais avançada, uma consciência sem as influências negativas do meu ego. O ego é negativo, porque nós temos o ego positivo também. É a minha consciência sem dificuldades, sem os desafios, sem as dores, sabe? Tem uma consciência ali muito mais conectada com o todo, muito mais conectada com as minhas missões, muito mais conectada com os contratos espirituais que eu assinei aqui na encarnação, para essa encarnação. Então, quando a gente faz a comunicação intuitiva, se direcionando ao superior, a gente consegue ter muito mais respostas que estão invisíveis para nós. Nós não estamos conseguindo perceber, olhando somente o físico, por exemplo. Então, às vezes a gente precisa entender de uma forma mais ampla, e daí a gente se conecta com o eu superior, para tentar entender o que mais está pegando, que a gente não está vendo, que não está vendo com os olhos físicos, tá? E nesses casos de dermatite alérgica alimentar, em que eu fiz a comunicação intuitiva, vieram muitas respostas em relação ao tutor não aceitar a própria natureza. Mas não é em relação a aceitar a própria natureza de eu sou vegetariano, eu sou carnívoro. Porque para mim a minha natureza é vegetariana. Mas em relação a quem eu sou, a minha essência, quem sou eu como essência, essa é a minha natureza. E eu não estou dizendo somente em essência de ser humano, mas essência como alma,
como fragmento encarnado, fragmento de alma, qual é a sua essência, qual é a sua origem. A maior parte das pessoas que estão aqui encarnadas, a maior parte dos seres que estão aqui encarnados, inclusive desencarnados, não são humanos. Não são cães, não são gatos. São seres de outras realidades, de outros planetas, de outros sistemas que estão aqui encarnando, principalmente nesse momento agora que a gente está da transição planetária, que estão encarnando exatamente para auxiliar a raça humana a ir para frente, porque a raça humana tinha travado e estava entrando em extinção. Então, muitos seres aqui não são humanos. Existem humanos? Existem, mas não são muitos. Porém, quando nós encarnamos na espécie que nós escolhemos encarnar, por exemplo, eu escolhi encarnar como humana, existe essa essência divina de ser humano, que é você aceitar essa natureza humana, mas a natureza humana por completo. E o que acontece muito, que eu escuto muito, não só de colegas veterinários, mas também de clientes, que o animal é melhor que o humano. Isso é uma recusa, é uma negação à sua própria essência. Porque aqui, nessa encarnação, a sua essência é humana. Como alma, você pode ter outra essência, uma essência cósmica diferente. Eu sou siriana. Mas nessa encarnação, eu estou tendo uma encarnação como humana, eu estou tendo uma experiência como humana. Assim como o meu cão pode ter uma essência diferente de cão. E na maior parte das comunicações intuitivas que eu fiz pós-desencarne, foi exatamente isso que aconteceu. Não eram cães encarnados, gatos encarnados. Um ou outro aconteceu. Né? Isso vai muito de indivíduo para indivíduo, do quanto se identifica, que aí vem a questão do ego, né? Do despertar espiritual também, para quem é. Mas é exatamente essa questão da natureza. Então eu estou negando a minha natureza. Como é que eu vou aceitar que o meu cão seja um cão, seja um gato? E normalmente esses casos de dermatite que eu acompanhei foram casos em que os cães, os gatos, não estavam nos papéis deles, de cão, de gato. Eles estavam suprindo expectativas dos tutores, assim como acontece na maior parte das doenças. Só que, no caso da dermatite, tem muito mais relação com essa questão de natureza. Então, um cão que tem uma alergia alimentar a uma proteína animal, por exemplo, normalmente os tutores também têm uma alergia, uma intolerância à sua própria natureza, de espécie humana. Só que, mesmo você aceitando a sua natureza, a sua espécie humana, você tem a sua própria natureza também, a sua natureza individual. Por exemplo, para mim é natural ser vegetariana. Eu não consigo, desde pequena eu não conseguia comer carne. Até que chegou um momento que eu virei a chavinha e hoje realmente não consigo, a menos que eu esteja muito necessitado, que o meu corpo esteja muito necessitado e eu tenho que comer alguma coisinha. Mas aí, sempre na consciência do porquê que eu tô comendo carne. Assim como o porquê que eu tô comendo doce, que vem muita vontade de doce, porquê que eu tô comendo muito sal, que vem muita vontade de sal, porquê que eu tô tomando muito suco de laranja, que vem muito suco de laranja, esse desejo, né? Então, tem essa relação com a natureza. E aí, como que eu olho para isso, né? Essa dermatite. A primeira coisa é isso. Se tem essa relação da natureza, como que o tutor se aceita como humano? Que parte da sua própria natureza ele não está aceitando? Ele desenvolve o autoconhecimento? Ele tem essa busca pelo autoconhecimento? Ele tem essa busca pelo autoconhecimento ou não tem? Porque o autoconhecimento nos faz entendermos a nossa própria essência, a nossa própria natureza. E natureza, gente, em vários e vários sentidos, de escolhas, de desejos, de vontades, de gostos, de desgostos, né? Então isso é uma das coisas que eu olho, não só para o tutor, mas para o animal também. Se o animal também está conseguindo ser animal, não humano. Se aquele animal está conseguindo ser cão, ou se ele está suprindo expectativas dos tutores, e às vezes até mesmo tendo dificuldades com a ancestralidade que não conseguiu ser cão,
não conseguiu ser gato, por qualquer que seja o motivo. E normalmente, a maior parte dos casos de dermatite que eu pego, não sei agora dizer um índice assim na dermatologia, mas são animais de raça. E normalmente os animais de raça, eles não estão no papel de cão. Eles não estão no papel de gato. Eles estão no papel de suprir expectativas dos tutores. E aí sim vem as questões de ancestralidade, porque a mãe não estava no papel de cão, de gato. Estava no papel de sei lá o quê. Né? Às vezes de herói, de terapeuta, de filho, de filha, o que for, tá? Então a gente tem que, vamos dizer assim, reequilibrar. A gente tem que equilibrar não, mas a gente tem que ressignificar a nossa relação com os nossos pets. O que mais que eu vejo na dermatite? Quando a gente puxa ali para uma questão de medicina chinesa, de metafísica do corpo, de linguagem do corpo, a pele, ela tem muita relação com tristeza, com raiva, e já vi também questões de medo. Então, daí a gente olha mais por uma visão um pouco mais holística, um pouco mais integrativa, integrando os outros sistemas também. Então, beleza, a pele está alterada. Como está esse intestino? Por que o intestino? Porque o intestino é a segunda barreira principal que nós temos. Segunda barreira não. Segundo cérebro principal que nós temos. E também é uma das principais barreiras que nós temos. Se esse intestino está inflamado, seja por questão de dieta, seja por questão emocional, seja por questão psicológica, seja por questão de hipervermifugação, seja por questão de muitos antiparasitários para carrapatos, para pulgas, para vermes, de forma geral, ao longo da vida. Então, aqueles protocolos de uma vez no mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, oral, mas não está fazendo nunca uma limpeza nesse intestino, nunca está fazendo uma limpeza no fígado. Aí o que acontece? Aquelas vilosidades, elas começam a ficar sujas. E essa sujidade começa a inflamar o intestino. Daí a inflamação começa a permitir que moléculas que não passariam pela barreira comecem a passar. Que moléculas? Como, por exemplo, fungos, vírus, bactérias, moléculas inflamatórias. Começa a absorver, começa a ir para a corrente sanguínea. E aí começa a ir para diferentes regiões do corpo. Daí que a gente entra na metafísica e linguagem do corpo. Por que foi para a pele? Por que a pele que está apresentando esse sintoma? Aí a pele tem relação com a tristeza, ou com a raiva, ou com angústia, com medo. Aí é muito mais individual. Né? Isso varia, inclusive, entre os autores. Então, hoje eu normalmente confirmo com a comunicação intuitiva. Tem vezes que eu faço comunicação intuitiva em si, tem vezes que só o campo se abrindo comigo na conversa com o tutor já me responde. Isso é muito individual. Também os outros exames que o tutor tem, às vezes uma pequena alteração no rim, uma pequena alteração no fígado, no ultrassom, né? Vesícula biliar, está sempre com colestase, com a bile parada em algum nível. Isso já me mostra algumas questões que estão acontecendo e foram muitas vezes negligenciadas. Mas aí toma cuidado, não é para julgar o colega veterinário que não deu atenção àquilo. Ele está fazendo o que ele tem de consciência, o que ele tem de conhecimento. Eu trabalho com a medicina preventiva, eu estudo medicina preventiva. Então eu sempre tenho olhar preventivo. Deu um a mais do que era para dar naquele resultado, eu já fico de olho. Já fico, dá para melhorar. Né? Por que deu essa alteração? Né? E daí comparar também os valores de referência. É um animal que tem sintoma para essa alteração? É um animal que não tem? É uma coisa que a gente tem que se preocupar? Né? Então, isso é a prevenção. Colestase, eu sempre olho colestase, sempre presto atenção nisso. Tá? É moderada, é uma colestase leve, e isso para mim é importante. E me diz muita coisa. Normalmente questões de raiva, né? Porque o fígado ele tem essa relação com a raiva. Também tem relação com aterrar. Então, colocar as patinhas no chão, colocar as patinhas na grama, na terra, ter esse contato com a natureza. De forma geral, várias doenças falam disso. Não é só o fígado, não é só vesícula biliar. Mas vesícula biliar pega muito gato. Fígado e vesícula biliar alterado muito em gato. Normalmente está onde? Em apartamento, sem planta, sem terra, sem grama. E aí não consegue aterrar mesmo. Rins também, em gatos, intestino também. Então, assim, tudo, né? A gente precisa da natureza. A natureza está aí para nos ajudar e nós ajudarmos ela também.
auxiliando na nossa evolução, nos nossos processos de cura. E eu sempre falo isso, né, gente? Doenças são uma jornada de cura para a nossa alma. Então, elas são muito incompreendidas, são muito julgadas e pouco compreendidas. Ok, vimos essas questões emocionais, a questão de tristeza, de raiva, né? Então, os outros sistemas, os outros órgãos também vão estar me dando respostas sobre essa dermatite. Mas a primeira coisa que eu penso em fazer é fazer um detox. É fazer um detox desse intestino, é fazer um detox do fígado, é fazer questões energéticas. Então, limpezas energéticas da pele, limpezas energéticas dos outros chakras, um detox geralzão. Isso dá para fazer com várias técnicas. Floral quântico, eu tô tendo muito resultado legal com o floral quântico, porque o floral quântico ele atua em energia gerada pelos átomos, que é gerada, que esse movimento vem a partir de impulsos elétricos do nosso cérebro, que são induzidos por emoções e pensamentos. Então, a gente vai estar trabalhando um pouco a mais físico com o floral quântico. Porém, a gente tem que identificar e começar a trabalhar o emocional e mental que está gerando essa energia. Então, a tristeza, a raiva, como eu comentei com vocês, até o medo também. Já vi casos de medo pegar em pele. Mas o mais comum é tristeza. E daí, o chakra cardíaco, né? O chakra cardíaco, que tem essa relação com a tristeza. O pulmão, que também tem relação com a tristeza, que também tem ligação com o chakra cardíaco, também tem relação com o chakra laríngeo, que tem relação com a comunicação. Então, vocês percebem que uma coisa liga a outra. Não é simplesmente a pele, só a pele. Né? Não é simplesmente entrar com uma medicação ali só para parar de coçar. E se for para a questão de parar de coçar, a gente pode entrar com várias outras ferramentas também. Como, por exemplo, banhos com shampoos, com condicionadores mais naturais, e muitos, inclusive, que têm óleos essenciais. Então, normalmente eu costumo indicar uma marca específica que já tem esses óleos essenciais. Eu tenho resultados muito legais, né? Então, às vezes, acontece o que acontece na própria homeopatia, quando a gente entra com essas visões. Piora para melhorar. Por quê? Porque está mostrando o que precisa ser feito. Porque está expurgando. Porque está movimentando aquela energia. Então, muitos tutores acabam tendo medo. Mas é um caso ou outro que eu vi que piorava. Muitas vezes essa piora tem relação com resistência, tem relação com negação, tem relação com medo do tutor, dos movimentos que estão acontecendo, de enxergar o que as terapias estão trazendo. Por exemplo, a reharmonização frequencial, a comunicação intuitiva trazem muitas informações para consciência. E muitas vezes são informações que vão totalmente contra as nossas expectativas. E vão totalmente contra a nossa paz também. Porque vem movimentos realmente, precisa trabalhar isso aqui. E muitas vezes são coisas que doem de ser trabalhadas. Eu digo isso por experiência própria, porque eu também faço meu autotrabalho. E tem coisas que realmente, tem vezes, harmonização frequencial, né? Eu tô lá com o foninho de ouvido, fazendo a harmonização, cara, tem vezes que eu não aguento, eu peço pra parar. Eu tiro o fone, assim, falo, gente, aqui chegou, eu não aguento mais. Meu corpo físico está extremamente alterado, já não consigo. Fico muito ansiosa, às vezes fica muito agitada, assim, o corpo físico fica estranho. Então eu peço pra parar. E isso é normal, é muito individual. Poderia ir mais longe? Poderia. Mas eu reconheço os meus limites. E eu sei exatamente, a partir desses limites, onde eu tenho que trabalhar. Então, os limites, as doenças, elas nos mostram que nós precisamos melhorar. Onde nós precisamos evoluir. Com amor, com carinho. Onde nós precisamos nos acolher. Acolher os nossos fragmentos, acolher a nossa criança interna. Acolher o nosso adolescente interno também. E os animais não humanos também têm isso. Precisa desse acolhimento. E é um tratamento que vai levar um mês? Não. Normalmente são tratamentos que levam pelo menos 6 meses. 6 meses, um ano, já vi casos de 2 anos. Né? Mas aí, é o que eu falei, é muito individual. É muito do processo de cada um. O quanto cada um dá conta, o quanto cada um vai conseguir investir também. Isso também influencia muito. Então, outros tratamentos que a gente pode fazer para controlar a coceira, argila, né? Aí depende muito da argila, depende muito do caso. Então, eu falo aqui para vocês, mas não é para vocês pegarem e fazer por conta própria, tá? Porque aí
Lembra que eu falei antes? Um sistema vai me dizer o outro sistema, o que está acontecendo? Então, às vezes a gente só está pincelando. Por exemplo, fazendo uma argila, fazendo um chá de camomila. Ok, mas o que está acontecendo dentro do organismo? Porque a pele, ela está refletindo algo que está dentro. Então, realmente é só a pele? Será que não tem mais algum outro sistema que está alterado? Algum órgão que está alterado? Que está refletindo nessa pele? Beleza, está alterado o fígado. O fígado eu já sei que tem relação com raiva. Será que não é raiva que está pegando nessa pele? E daí é uma pele que coça muito e ulcera muito. É uma pele muito vermelha. Ou o caso de tristeza, que daí é uma pele muito mais sem vida, sem energia vital. É um animal mais introspectivo. Aí a gente puxa muito para o comportamental também. Então é casar as informações. Como que é a harmonia da casa? Como que é a harmonia do tutor com outras pessoas? Como que é a família? A energia da família, a relação dentro, né? A relação familiar dentro dessa casa que o animal está inserido. Isso também influencia muito. A gente entra com a mesa quântica, a gente entra com o reiki, a gente entra com a harmonização, a gente entra com várias ferramentas, não é só uma. O biomagnetismo também vai atuar um pouco mais a nível físico, junto com os florais quânticos. Só que lembra, você atuando a nível físico, você tem que lembrar que o nível físico é a última parte da doença. Então tem toda uma base, tem toda uma raiz. E mesmo quando a gente vai a nível energético, a nível espiritual, tem uma jornada toda para ter gerado aquela energia. Ok, começou uma questão de tristeza, mas às vezes é uma tristeza que começou lá no início da vida, quando era filhote, ou às vezes quando estava em gestação. Ou é uma questão ancestral, pior ainda, muito mais profunda. Uma questão de vidas passadas. Aí, de volta, é muito individual. Tem casos que levam 6 meses, tem casos que levam 1 ano. Por quê? Porque é muito individual. Animais que estão com pessoas que já trabalham o autoconhecimento normalmente costumam ser mais rápido. Ou que costumam ter uma confiança muito grande no trabalho. Né? Existe uma coisa chamada biologia da criança, que a partir daquilo que você acredita, seu corpo se altera. E eu percebo que isso nos animais não humanos também acontece. Então as crenças dos tutores também definem um pouco do corpo físico desse animal não humano no caso, tá? Então, aí a gente vê a questão de alimentação também. E daí a alimentação também, dependendo do tutor, leva um tempo, porque a alimentação ela faz toda uma alteração do organismo, principalmente quando são animais que já comeram uma vida inteira ração. E aí por que a gente pensa na alimentação natural, né? Porque dependendo da ração que aquele animal comeu, os ingredientes são muito inflamatórios. E aí lembra que eu falei do intestino, que é uma das principais barreiras que nós temos? Se aquele intestino está inflamado, a pele vai inflamar, o resto do corpo vai inflamar, e aí depende de onde que vai inflamar e a gente vai identificar as coisas. Mas qual que é o problema? O problema é que mesmo a ração, uma ração aí super conhecida, cara, também tem contras, muitos contras, principalmente a parte oncológica deles, né? Não vou citar nomes, mas normalmente a ração oncológica não é a questão mais indicada, tá? O mais indicado é a dieta cetogênica, que é uma dieta natural, com muito mais gorduras e proteínas e muito menos carboidratos. Daí são carboidratos mais caros, são carboidratos mais ricos em nutrientes e muito menos inflamatórios. E para a questão de pele, a gente tem que pensar em inflamar muito menos esse organismo, muito menos esse intestino e fazer detox, tá? O que mais que eu tenho que dizer? A questão de família, questão energética, né? A gente entra com a mesa quântica vai atuar no campo entre o tutor e o pet. Que mais? Eu acho que é mais isso, gente, sabe? Faço os florais, faço a prescrição dos florais quânticos, porque eles não são manipulados, mas eles são prescritos por terapeutas que entendem, né, a partir de todo o histórico ali, o que precisa ser passado, porque às vezes é um floral ali que, pensei em passar aquele, né, o doutor às vezes olha ali o catálogo, quero aquele lá, às vezes não é aquele que vai ser o melhor, né, daí a gente pode confirmar com radiestesia, a gente com o pêndulo, né, a gente pode confirmar com a comunicação intuitiva, né, às vezes a gente precisa de mais coisas integradas, porque só uma não vai dar conta, que precisa fazer toda uma modulação de todo o organismo, com dermatites que já estão ali há um bom tempo de diagnóstico, precisa de mais coisas,
precisa de mais movimentos, ou precisa de mais tratamentos. O que mais? Acho que é isso, gente, que eu tenho para dizer, assim, tem muitas ferramentas que a gente pode utilizar, pela integrativa, pelo olhar que eu trabalho hoje. Tem casos que eu entro com pouca coisa, tem casos que eu entro com muita coisa. Isso é muito variável. Às vezes o tutor também precisa de tratamento, principalmente os casos que são de tristeza, que tem muita relação com a depressão. Então o tutor acaba entrando na onda também dos tratamentos. Então na reharmonização, eu peço para o tutor participar da reharmonização. Ou às vezes a gente faz reharmonização específica para o tutor. E daí o animal participa, né? A mesa quântica, ela está no campo entre o tutor e o pet. Florais quânticos, às vezes também precisa do tutor tomando os florais quânticos. Isso, como terapeuta, também posso passar, posso prescrever. O reiki, né? Tudo que é terapia energética, o quântico também, não precisa ser necessariamente médico e humanos para passar, né? Então, o terapeuta já consegue passar. Agora a parte veterinária em si, que é a consulta, que é as medicações, né, as prescrições de medicações mesmo, alopáticas, tem que ser médico mesmo, tá? E veterinário, tá bom? Mas mesmo assim, gente, sempre procurem fazer com alguém que está entendendo o que está acontecendo, o campo entre você e o seu pet. Por quê? Porque isso vai influenciar muito no tratamento que vai ser feito, no acompanhamento que vai ser feito também, no entendimento daquela situação, tá? Daquele padrão. Às vezes precisa entrar, inclusive, com constelação familiar. Tá bom? Beijo e até!